Ei, gente, seja bem-vindo ao Bálsamo com Vida. E agora na terceira temporada. E você está aqui, está participando com a gente porque Deus tem um projeto lindo para você e para mim. Porque afinal, o Bálsamo com Vida tem um propósito de trazer vida de Deus para sua vida, para que então você e eu sejamos uma versão melhor de nós mesmos. Nessa temporada, que é a terceira, nós estaremos falando sobre temas que vão orbitar em torno do Congresso de Cura Interior, que vai acontecer nos dias 20 a 23 de abril, na Igreja Metodista Central de Cariacica, e você precisa participar com a gente. Lembrando que vai ser presencial e online aqui no canal do YouTube do Bálsamo Gileade. Você não pode perder, mas o tema desse congresso é Governando as Emoções. Como a gente já sabe, o Bálsamo Convida, sempre tem um convidado que também convida alguém aqui está com a gente, a Sandra Leite. Bem-vinda, Sandra. Obrigada, querida. É um prazer, Que grande bom. prazer estar de novo aqui. Né? Isso aí, é muito bom ter você aqui com a gente. E nós vamos trabalhar hoje um tema muito especial que eu já vou te contar, mas primeiro nós vamos orar, porque não tem vida de Deus, né, Sandra? Sem unção, sem vida de Deus liberada. Então eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse momento na sua presença e oramos para que o Senhor venha sobre este lugar com muita força, com muita luz, com graça, trazendo vida do Senhor para nós. Pai, nós ansiamos por ouvir sua voz. Eu oro para que hoje o Senhor use a Sandra de forma muito especial e que ela seja seu instrumento para abençoar a vida de tanta gente que está participando agora, nesse momento com a gente aqui online. Então, Pai, traz a sua verdade, ministra a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje, né, Sandra, nós vamos falar sobre o tema Me Vendo no Outro, projeção, né? Mas nós vamos falar disso e vamos falar do quanto que esse tema é importante dentro, né, do Governando as Emoções, que já nós vamos falar. Como eu já te disse, a Sandra Leite, que é psicóloga, é ministra de cura interior. Você já conhece ela, já anda com a gente há muito tempo. E a Sandra esteve com a gente nas temporadas anteriores, né? Eu sempre quis dizer isso. E a Sandra participou com a gente de uma forma muito especial com o tema Atritos e Brigas. Se tem jeito, como é que é isso? Conta pra gente, Sandra. Foi ótimo falar sobre isso, porque atritos e brigas estão presentes no nosso dia a dia. É verdade. Né? Nas famílias, na sociedade, onde a gente está, onde tem gente, tem atrito, né? Verdade. Aonde tem gente, tem conflito, tem briga. E claro que tem jeito, né? Graças a Deus. E você que não viu, pode voltar lá, né? Isso. Para poder ver e trabalhar melhor esse tema que foi na temporada anterior. Na temporada anterior. Isso aí. Mas hoje nós vamos trabalhar com outro tema, com uma visão totalmente diferente que eu quero ver com você, Sandra. Diz pra gente. Esse tema, eu queria que você nos ajudasse a ligar esse tema Me Vendo no Outro, ou seja, a projeção, ao tema ligado com o nosso congresso, Governando as Emoções. De que forma que a projeção está ligada com o governo das emoções? A projeção, Jeff, é um conceito complexo, mas a gente vai tentar simplificar, como o nosso pastor, o pastor Josimar, ele é tão capacitado para isso, né? Para simplificar conceitos complexos. Mas assim, a gente vai iniciar falando que a projeção é uma forma da gente lançar sobre o outro as mazelas, as nossas limitações, em forma de presença ou em forma de ausência. É aquilo que está dentro de nós. Como é que a gente liga isso ao tema Governando as Emoções? Você sabia que na maioria das vezes eu projeto para não lidar com as minhas emoções? Uau! Eu projeto, eu lanço sobre o outro para eu não ter que parar e refletir e me questionar e me autoavaliar para entender por que aquela emoção está ali. É um sistema de defesa do nosso inconsciente, sabe? Quando aquelas emoções mais primitivas aparecem, a gente dá um jeito de não se responsabilizar sobre aquilo e aí a gente projeta no outro. Projeção é essa
essa capacidade que o ser humano tem de enxergar no outro uma parte de si. Tem a ver com a lente que a gente usa, sabe, Sei, Jeff? a gente usa isso no programa de cura, fala disso, né? Que a alma é parecido com isso. É parecido, não, é exatamente isso, sabe? A nossa alma, ela atrai aquilo que é semelhante. Entendi tudo. Entende? Então, assim, partindo disso, a nossa alma, ela tem um códigozinho de barras, assim, sabe? Que ela vai lendo aquilo que a gente conhece, ela vai lendo a partir do nosso conceito de mundo, da nossa visão de mundo, da nossa visão do outro, e é sempre para não me responsabilizar. É um mecanismo de defesa, no final das contas. A projeção, né? Então ela é literalmente um mecanismo de defesa. O pastor Josimar, ele conta, inclusive, quando ele vai falar disso, ele fala assim, a minha avó dizia que todo ladrão tem medo de ser roubado. Sim. Isso é projeção. Por que todo ladrão tem medo de ser roubado? Porque ele rouba. Se eu roubo, todo mundo rouba. Entendi. Entende? Esse é o sujeito que ele vive com o sistema de alerta ligado o tempo todo. Porque o código de barras que ele tem para ler o mundo está sempre lendo ameaça, está sempre lendo traição, está sempre lendo roubo. Sim. Entende? Então, muitas vezes, não tem a ver com o comportamento do outro. Tem a ver com aquilo que eu enxergo a partir de mim no outro. Quer ver? Eu gosto de exemplo, porque exemplo facilita. Então, imagina que uma pessoa que tem um problema com rejeição está de um lado da rua e uma outra pessoa que ela conhece, que é amiga dela, está passando do outro lado. Ela percebe que a outra amiga está passando e ela dá uma acenada. A amiga que está passando olha na direção dela. Mas sabe quando a gente olha... E não olha, né? Ou não olha, eu sei que a amiga olha na direção dela, mas depois vira o rosto e continua seguindo. O que é essa pessoa que tem problema com rejeição, como essa pessoa interpreta esse comportamento? Olha lá, depois diz que é minha amiga. Tá vendo? Tá me rejeitando. E isso começa. Como é que uma outra pessoa que tem outra limitação e que passasse pela mesma situação interpretaria o comportamento dessa amiga? Eu acho que fulano não tá bem hoje. Eu acho que... Ou então fulano é igual a mim. Eu, por exemplo, vivo olhando e não vejo as pessoas, né? Ou tá com pressa. Ou a gente tá com pressa. Às vezes a gente tá pensando noutra coisa. Verdade. Então, entende? Através desse exemplo, eu vou perceber o fenômeno. Eu vou perceber o comportamento do outro. E vou interpretá-lo no meu ponto de vista. A partir do meu ponto de vista. Mas a partir daquilo que... Mais do que o meu ponto de vista. Porque o meu ponto de vista é formado por aquilo que está dentro de mim. Entendi. Entende? Então, eu vou interpretar, o meu ponto de vista vai ser a partir das minhas dores, das minhas feridas, a partir das minhas mazelas. Eu tenho uma pergunta dentro disso que você está dizendo, que é a seguinte, como que você disse que a pessoa acaba usando isso para ela não se resolver, para ela não olhar, não fazer autoavaliação, ela projeta no outro. Essa projeção. De que forma isso funciona para que ela não se resolva quando ela olha para o outro? Que ela arruma outro culpado? Como é? A responsabilidade está sempre no outro, né? Negar que eu estou projetando é muito comum. É muito difícil, Jeff, a gente olhar para dentro da gente e entender que ali dentro tem mazelas, que ali dentro tem coisas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser tratadas. Mas, para além disso, o nosso cérebro, ele tem necessidade... Nosso cérebro gosta de economizar energia. E ele tem necessidade de seguir pelos caminhos que já estão prontos, pelo caminho mais rápido. Entende? Então, assim, aquilo que eu estou projetando é uma verdade inquestionável para mim.
eu acabo não me resolvendo muitas vezes, porque eu não tenho ferramenta para isso. Sim. E graças a Deus pelo Ministério Bálsamo de Gileade, que salvou inclusive a minha vida e tem sido usado, né, por Deus com tantas as ferramentas que Deus tem nos dado para levar mesmo a Sim, cura. o programa de cura faz isso, né? Ele te ajuda a olhar essas questões emocionais para melhorar a sua visão do mundo. Exatamente. E as ferramentas do bálsamo têm esse objetivo. Ou seja, então no meio das igrejas a gente está sujeito a isso o tempo inteiro. Não é uma coisa só de relações, vamos colocar assim, eu ia colocar fora da igreja, na essência eclesiástica, mas dentro dos relacionamentos da igreja, da comunidade, isso também acontece. Entre líderes religiosos. Totalmente, da ovelha para o pastor, do pastor para a ovelha, da ovelha para outra ovelha, do líder para o liderado, do Ou seja, liderado. É comum para tudo. Para tudo. Então a gente projeta quase que o tempo todo? A gente projeta. Ai, meu Deus, agora deu ruim de vez. Eu nem sinto ser eu a te dizer. Eu gosto de dizer essas coisas. Então é importante a gente ver quanto que isso é sério, porque a gente acaba fazendo isso o tempo todo. Como você disse, é a nossa forma de ler o mundo. Então vai fazer com que a gente fique totalmente desgovernado na hora de lidar com as emoções e com os relacionamentos. Certamente. Uau! Certamente a gente vai ficar desgovernado, porque o desgoverno fala de não conseguir entrar em contato com as minhas emoções. Então, sabe? Projeção é importantíssimo entender, então, para que isso se estabeleça. Totalmente. Para eu assumir a minha parte. Sabe? Quando eu projeto, eu estou lançando sobre o outro toda a responsabilidade. Quando eu entendo quando eu me pergunto, será eu tenho conhecimento, eu tenho a ferramenta, eu sei o que é uma projeção e eu sei que eu posso projetar, então eu paro. Será que eu questiono? Lembra que eu falei que o cérebro ele fica economizando energia? Então ele também ajuda para que a gente veja a coisa do jeito mais que fácil, está e permaneça no caminho mais fácil. Então é um caminho árduo, esse caminho de parar e olhar para dentro da gente e falar assim, eu acho que quando o meu marido fez isso e isso, ele não estava como eu pensava, tentando me depreciar, ele não estava me criticando, ele não estava, enfim, qualquer que seja a minha percepção. Quando meu marido fez isso, ele estava só querendo fazer isso mesmo. Eu estou lembrando aqui, estou falando de marido porque eu estou lembrando de uma situação em que a esposa, ela falava assim, ele não acredita que eu tenho maturidade o suficiente para resolver coisas sérias. Ele me enxerga como uma criança. Então, todas as vezes que ele dava algum tipo de orientação, do tipo assim, tem certeza, nós temos 2 crianças pequenas, é o momento de você fazer faculdade agora? Ela pensava, o quê? Ele não está acreditando que eu sou capaz de fazer faculdade, ele está me depreciando. Quando não, quando ele estava só querendo cuidar dela, fazer, né? Isso aí. Mas quem acreditava que não era capaz? Ela mesma. Ela mesma. Uau. Então, olha o atrito que eu gero com o outro a partir das minhas crenças. Sim. Eu lanço sobre você, eu projeto sobre você e aí eu brigo com você. Uau. Eu arranjo uma confusão com você, quando na verdade eu estou só falando de mim, falando de quem eu acredito que eu sou. Então, uma coisa que eu já vi o pastor Simar falando sobre esse assunto, ele diz que é muito maduro a gente admitir isso, essa probabilidade. Porque quem é maduro se autoavalia, se questiona, né? Vai pelo caminho mais difícil. Mais difícil, mais demorado, mais cansativo, né? Então é meio que impulsivo, né? Então, de forma impulsiva, o indivíduo já projeta. O imaturo é completamente governado pelas emoções. Porque o imaturo, ele é reativo. Fica a dica, né? Bom, deixa eu ir para a segunda pergunta. Eu deixo. Diz assim, tá assim. Então isso significa que eu preciso me resolver, ou seja, se eu não tiver coragem de me auto-enfrentar, de me auto-avaliar, eu vou prejudicar as minhas relações com Deus, comigo mesmo e com o outro.
É só isso? Ou tem outras nuances ou outros desdobramentos da projeção que eu quero pensar com você? Uhum. Então, as relações ficam altamente prejudicadas. Sim, eu Então, vi. não é só isso, é Sim. tudo isso. Inclusive né? com Deus? Principalmente com Deus. Consegue dar um exemplo pra gente? Consigo dar um exemplo. Quando a gente estava vindo dentro do carro hoje, a gente até comentou sobre isso, eu falei, isso é projeção. A gente estava falando de uma pessoa que não consegue entender por que nós fomos adotados por Deus, sabe? Não consegue, na verdade, se apropriar dessa filiação através da adoção. Essa pessoa está projetando em Deus. Uau. Há uma projeção aí. Uma projeção, eu não sou merecedora. Logo, eu precisei ser adotado. Ser adotado não é bom, ser adotado é ruim. Enquanto não é ruim, é bom, né? Que agora tem alguém por você. É a confusão Uau. que a tal da projeção acaba fazendo. Entendi. Entende? E aí a minha relação com Deus daí em diante fica toda comprometida. Aliás, fica limitada, né? Isso. Todas as relações aonde acontece a projeção é uma relação baseada na mentira que eu preciso contar para mim mesmo, para eu não ter que assumir a minha responsabilidade. Pronto, então projeção basicamente é eu não quero tratamento, então eu boto culpa em todo mundo. Falando de um jeitinho de ser direto, objetivo. Pode ser, mas projeção acaba sendo também até uma arrogância. Sabe, quando a gente falou lá do ladrão, que acha que todo mundo é ladrão, sim. E aquela pessoa que não é capaz de trair ninguém, mas ela acha que só ela não é capaz de trair. Uau. Todo mundo é. Uau. Ela tem um esquema de desconfiança dentro dela que ela acaba projetando. Então isso é o quê? Isso é soberba, isso é arrogante, é arrogância. Uau. Isso é, no final das contas, projeção. Uau, então, ou seja, surgem outros desdobramentos, outros. Quando eu me comparo, eu estou projetando. Comparar é a palavra bonitinha para inveja, né? Mas não achei que você ia... eu não resisto. Então, ou seja, a pessoa acaba tendo inveja do outro porque ela vai... Como é que a projeção pode acontecer nesse momento de inveja? Quando eu projeto no outro a minha incapacidade. Quer ver? Eu sou mais capaz do que fulano. Por que fulano tem e eu não tenho? Quem disse que você é mais capaz do que fulano? Você só está projetando a sua arrogância. Quem disse que fulano não teve... Aí vem a coisa da comparação, né? Quando a gente se compara, Jeff, a gente está olhando para a vida do outro por um recorte muito pequenininho. A gente olha sempre para uma janelinha muito pequena. Eu acho que eu dou conta de ver através dessa janelinha toda a vida do outro e aí eu me comparo com aquela cena. Eu deduzo tudo que o outro é e tudo que o outro faz ou que deixa de fazer e eu me comparo a partir daquela cena. Nessa comparação, eu acabo projetando as minhas mazelas, as minhas dores, as minhas dificuldades, a minha inveja. Uau. Boa. E na minha relação comigo, que a gente colocou, quando eu percebo, digamos assim, que eu fiz projeção para o meu cônjuge, e aí eu imaginei que ele estava fazendo aquilo para me machucar, e aí eu percebo que não tinha nada a ver. Isso pode gerar outras sensações. Aí é a hora que a culpa vem, né? E é bom, não é ruim. Não é ruim. Quando eu percebo que eu estou, na verdade, projetando que o meu marido ou que o meu cônjuge, né, que ele não estava fazendo o que eu acho que ele estava fazendo, então eu errei. Se eu errei, eu me sinto culpada. Mas se eu sei manusear essa culpa, se eu sei manejar essa culpa da forma certa, sou culpada. Então, o que eu preciso fazer? Pedir perdão. O que mais que eu preciso fazer depois de ser perdoado? Oferecer reparação.
Então, quando eu interrompo o processo de projeção para assumir a minha responsabilidade, para assumir a minha parte, é o lado bom. Esse é um desdobramento muito bom. Ou seja, tem uma coisa boa no meio. Eu descobri. Essa coisa boa não é da projeção em si. É de como resolvê-la, né? De como resolvê-la, de como interromper, porque acaba sendo um vício mesmo. Sabe? Eu não me responsabilizar e sempre lançar sobre o outro. Sim. Acaba que isso se torna o modus operandi da pessoa, Entendi. né? Então, quando ela consegue, através das ferramentas, mais uma vez, nos nossos programas de cura, a gente trabalha tanto essas ferramentas. Quando a pessoa consegue enxergar e interromper o ciclo vicioso da projeção e dos mecanismos de defesa em geral, ela se torna uma versão melhor de si mesma, porque ela se autorresponsabiliza pela sua própria vida e resolve as suas mazelas. Boa. A gente trabalha no programa de cura uma ferramenta muito legal que chama Entender, Expressar e Resolver. O que é isso? Entender o que eu estou sentindo e por que estou sentindo aquilo. Isso significa nomear a minha emoção. Quando eu dou um nome para... A gente não tem muita habilidade para isso não, tá? A gente tem habilidade para fazer um monte de coisa, mas para nomear a emoção, a gente acorda se sentindo mal e a gente fala assim, hoje eu acordei tão negociada. Não sabe o que é, não dá nome, não entende. Isso aí. Então, quando eu entendo a minha emoção, quando eu entendo aquela birra que eu tenho com aquela pessoa, sabe? E eu entendo que eu tô... É uma birra, aquela pessoa me incomoda porque eu tô vendo alguma coisa minha. Ou seja, aquela pessoa tá negociada, né? Do jeito que eu acordei. A negociada sou eu, mas eu tô projetando no outro. Aquele outro passa a me incomodar, mas quando eu entendo que é isso que está acontecendo, quando eu tenho a oportunidade de verbalizar isso, de colocar isso em palavras, eu já vou arrefecendo. Sabe? Aí sim, o governo das emoções começa de fato a acontecer. É legal. E eu posso, no final, resolver com a outra pessoa. Sim, é legal ouvir você falar disso, porque a projeção, ela afeta então tudo na nossa vida, né? De todos os relacionamentos, lugar de trabalho, forma de lidar com as coisas, etc. Como eu lido com o mundo. O mundo em geral. Em geral, né? Afeta a minha visão política, a minha visão social, afeta... Meu ministério. Totalmente, completamente, meu trabalho. Mas é legal ver você falar de que quando eu consigo romper com essa projeção, que eu decido crescer, eu coloco minhas emoções sob governo, começo a governá-las. Mas o que é lindo, enquanto te ouvi falar desse ponto, é de que eu me lembro da palavra de Jesus, quando ele disse que ele veio para os doentes. Isso é verdade. Né? Eu queria que você falasse disso, para dar coragem para mim, para o meu irmão que está aí participando com a gente, para ele ter coragem de se ver livre da projeção e se autorresponsabilizar, né? Fala disso com a gente. Porque Jesus falou disso, né? Porque para alguém é Jesus, tem que admitir. A gente, eu tô falando da gente no geral, a gente enquanto sociedade, né? Vou partir do princípio que as nossas famílias não são muito funcionais. Né? E não são porque são famílias necessariamente ruins, a gente não está fazendo um julgamento moral aqui. Mas uma das coisas que a gente tem muita dificuldade de lidar é com o erro. Por que a gente tem dificuldade de lidar com o erro? Porque, eu não sei na sua casa, mas na minha casa, quando eu quebrava um copo, eu era muito punida por aquilo. Eu acho que isso é trauma de... Quando eu quebrava um copo em casa, meu pai gritava e falava assim, se fosse uma bomba, matava todo mundo. Quando não te batia, porque você quebrou o copo acidentalmente, né? E isso, tantas outras coisas que podem acontecer acidentalmente, que foi só um deslize, que não foi necessariamente um erro, mas nós fomos punidos como um erro grave. E isso fez o que com a gente, Jeff? Isso fez com que a gente aprendesse a dissimular.
a esconder, a não aceitar. Isso gerou dentro da gente uma crença de que a gente não pode errar, de que a gente precisa ser perfeito. Aí quando você chega com essa proposta de entender quem é você, entender as suas mazelas, entender os erros que você comete, assumir a responsabilidade. assumir a responsabilidade. A maior dificuldade que a gente tem é essa. É de assumir que a gente errou com o outro, que a gente errou com a gente mesmo, que a gente errou, inclusive, no nosso relacionamento com Deus. Então, a sua pergunta foi sobre isso, não foi? Que eu gosto de falar, e eu fui falando. Foi boa. Foi Exatamente sobre isso que eu quero concordar com você, que o que é lindo disso tudo é que eu posso admitir isso, porque Jesus falou disso, admita sem medo. E ele não veio para as pessoas perfeitas. Exatamente. Era aí que eu queria chegar, eu tinha me esquecido. Boa. É isso. Ele não veio para as pessoas perfeitas, ele não veio para quem não erra. Ele veio para mim, que erro muito. Então a gente pode ter coragem para assumir. Pode, para vencer a projeção. Deve. Para assumir a responsabilidade. Porque só a cura, só a libertação, só a vida abundante, só a conexão verdadeira com Deus, intimidade com Ele, intimidade com quem nós somos, paz, a paz que excede todo o entendimento. Só há o desfrute disso quando eu aceito que eu sou muito, muito imperfeita, mas que eu pertenço a um Deus que é perfeito. Já posso aceitar Jesus? Que morreu por mim antes de eu admitir que eu estava errada. Uau. Ele morreu por mim. Então antes a gente pode vencer isso tudo para poder. A gente deve, Jeff, sabe? A gente deve pedir mesmo a Ele que nos mostre, que nos sonde, que nos revele todas as mazelas que estão encobertas dentro de nós e que estão adoecendo as nossas relações. E Ele é bom. Uau. Ele vai trazer, Ele vai fazer emergir, Ele vai trazer à tona. Para quê? Para derramar sobre nós o seu bálsamo de cura. Amém, amém. Você já tá vendo que eu já tô com vontade de chorar só com essa fala da Sandra. E com toda essa verdade que a gente tá aprendendo hoje sobre projeção, onde que nós seremos verdadeiramente livres, né? Quando a gente vencer essas coisas. E aí o tema do nosso congresso sobre governando as emoções vai ser fundamental para que a gente ache esse lugar em Deus para ser restaurado e curado, porque Deus já nos aceita assim. Ai, Sandra, isso queima meu coração. E aí eu já fico na expectativa do congresso. Meu Deus, tá chegando. Se aqui a gente já tá sentindo assim, fluir, verdade. Né? E aí, como é que tá a sua expectativa, Sandra, pro congresso que tá chegando? Conta aí, ai meu Deus do céu. Altíssima. Todo congresso é esse mover, é uma revelação fresca, Sim, é um vinho novo que a gente experimenta, verdade. Que a gente bebe. Então que a gente possa mesmo, né, ser odres novos. Amém. Amém, amém. Para receber o vinho de Deus. Para receber o vinho de Deus, essa é a minha expectativa. Amém, a minha também. Estou nesse desejo. Amém. Sandra, quero te agradecer. Que tempo gostoso. Eu que agradeço. Edificante. Gratidão, gratidão, gratidão. Quero agradecer a você que está participando com a gente do Bálsamo Convida agora e recebendo dessa verdade. Então, não se esqueça que o congresso está chegando e o tema é Governando as Emoções, do dia 20 a 23 de abril, e você não pode perder. Será na Igreja Metodista Central de Cariacica e online aqui no nosso canal do YouTube. Sandra, gratidão mesmo. Queria que você orasse por nós, orasse por essa pessoa que está vencendo a projeção e está conseguindo levar as demandas para Deus. Amém. E se não tiver graça e unção, por favor, derrama vida sobre nós. E não se esqueça, terça que vem tem mais Bálsamo Convida para você. Amém.
Senhor, eu quero te exaltar, Amém. eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer, Amém. porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, Amém, o Senhor amém. é gracioso, o Senhor é abundante sobre nós. Eu Amém, quero te Senhor. agradecer, porque hoje de manhã, quando nós acordamos, as misericórdias do Senhor estavam frescas, Amém. renovadas, Senhor, sobre nós. Isso significa que o Senhor se preocupa com cada dia das nossas vidas. Amém. O Senhor prepara tudo para que o nosso dia seja sob a sua proteção, o seu Amém. cuidado, o seu amor. E eu te agradeço por isso. E eu apresento ao Senhor cada um deles Amém. que nos ouviram. Pai, eles nos ouviram porque eles estão sedentos. É verdade. Eles Amém. nos ouviram porque eles estão quebrantados. Amém. E o Senhor diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Amém. Então venha sobre eles agora e a Amém. verra Amém. Fá Amém. com o seu bálsamo Amém. de cura. Venha sobre eles, ó Deus, acolhendo as suas dores, as suas angústias, ó Pai, e mostra para eles que o Senhor tem vida, vida abundante. O Senhor tem um rio que vai fluir dentro Amém. deles cada dia mais. Amém. E que eles experimentem de profundidade. Amém. Na relação deles com o Senhor, na relação deles consigo mesmo, e com as famílias, e com as suas famílias, e com as pessoas das suas famílias, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Oro agradecendo por esse Amém. ministério, o bálsamo, como eu disse aqui, um ministério que derramou tanta vida Amém. em mim, que me resgatou, que sarou a minha vida, Senhor, e me transformou, e tem me transformado todos os dias. Eu te agradeço por isso, Pai. Te agradeço pelo congresso que teremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Até o próximo Bálsamo com Vida.